Nesse vídeo você vai entender por que o Zui Tengen tem 3 esposas, por que ele usa joias e por que ele tem aquele desenho no olho esquerdo. Minasan yokoso! Cynthia desu! Bem-vindos ao canal Jeito Japa! A história de Uzui tem ligação com outras 2 obras japonesas. Até agora, os personagens que eu mencionei tinham relação com a mitologia descrita no livro Kojiki. Nesse vídeo eu vou falar de Sugawara no Michizane, que foi um dos editores de Nihon Sandai Jitsuroku, que significa As Crônicas das 3 Dinastias do Japão, e Genji em Genji Monogatari, que significa Os Contos de Genji e é o livro de romance mais antigo do Japão, escrito por Murasaki Shikibu, e seu livro é considerado um modelo a ser seguido de ética por muitos políticos desde antigamente até os dias atuais. Sugawara no Michizane, que acredita-se ser um dos personagens da história do Japão que inspirou Uzui. Michizane era famoso como um servidor leal, foi altamente nomeado pelo imperador Uda e foi uma das pessoas que apoiou o governo Kanpei e ascendeu ao posto de ministro da direita na dinastia Daigo. Mas devido ao governante Fujiwara Tokihira, que fez falsas acusações, ele foi transferido para Dazaifu, que era uma instituição administrativa local estabelecida na província de Chikuzen, em Kyushu. Michizane foi rebaixado e morreu no local. Após a sua morte, ele se torna um espírito vingativo e é conhecido como um dos 3 maiores espíritos vingativos do Japão. E mais tarde passou a ser adorado como Tenma ou Tenjin e hoje é conhecido como o Deus do Aprendizado. Ele foi considerado um espírito vingativo porque imediatamente após a sua morte, uma epidemia se espalhou, houve seca e os filhos do imperador Daigo morreram de doenças um após o outro. Grandes incêndios aconteceram e pessoas que estiveram envolvidas no rebaixamento de Michizane morreram uma após a outra. Além disso, Seiryoden, um dos edifícios do Palácio Imperial de Heiankyo, foi atingido por um raio, resultando em muitas vítimas, conhecido como o incidente do relâmpago de Seiryoden. Os nobres da corte e funcionários do governo que estavam nas proximidades foram atingidos e o ministro de Assuntos Civis de Dainagon, Fujiwara Kiyotsuki, que estava diretamente envolvido no rebaixamento de Michizane, morreu instantaneamente. Desde então começaram a especular que era o espírito vingativo de Michizane quem estava causando as mortes e os desastres. Por causa do incidente do raio de Seiryoden, o espírito vingativo de Michizane foi associado ao deus do trovão. Temendo o avanço das maldições, a corte imperial perdoou os pecados de Michizane e devolveu a posição do trono, além de construir templos de adoração dedicados a Michizane para apartar o seu espírito vingativo, que passou a ser chamado de Tenjin-sama ou Tenjin-san. Os santuários que consagram Tenjin Michizane são chamados de Tenmango, Tenman ou Tenjin, e também é adorado como divindade do templo Kameido Tenjinja. E a marca do olho esquerdo do Uzui tem o mesmo design do brasão desse templo, que são flores de ameixa. Há uma família Maeda que afirma ser descendente do clã de Sugawara no Michizane, e há muito mais santuários de Tenjin e santuários Tenmango dentro do território desse clã que em qualquer outra área. Diz-se que a razão pela qual o brasão da família Maeda é uma flor de ameixa é porque é igual ao brasão divino de Tenjin. Até aqui, além de entender o significado do desenho do olho esquerdo de Uzui, também há a semelhança de ser um humano adorado como um deus, sem contar que ele usa a respiração do som, que deriva da respiração do trovão, e Michizane passou a ser adorado como o deus do trovão. A semelhança do nome de Tengen com o nome divino de Sugawara no Michizane, Tenjin, também chama atenção, pois possui o mesmo ideograma de Ten, que representa o céu, morada dos deuses. Mas não é só isso. Tengen é o nome de uma das eras do Japão, que vai de 978 a 983. E apesar de não ser oficial, segundo os estudiosos e pesquisas recentes, o primeiro ano da era Tengen, 978, é o ano mais provável do nascimento de Murasaki Shikibu, a poeta autora de Genji Monogatari, que significa Os Contos de Genji, que é o romance mais antigo, escrito no início do século XI. O personagem principal, Genji, é um príncipe japonês e tem muitas esposas, no qual acredita-se que Ariwara no Narihira
foi a pessoa que inspirou Hikaru Genji e Hikaru Genji inspirou Uzui Tengen. Então, para comparar, eu vou começar falando de Ariwara. Ele foi um aristocrata, poeta no início do período Heian. Embora tenha nascido na família imperial, não teve a sorte de se tornar um oficial da corte imperial e por isso passou a maior parte do tempo vivendo com estilo. Ele era um mestre da poesia waka, tão talentoso que foi incluído nos Rokkasen, os 6 grandes poetas do período Heian. Ele era descrito como um homem muito bonito e escreveu muitos poemas de amor apaixonados. No livro de história do período Heian, Nihon Sandai Jitsuroku, também descreve Narihira como um homem muito bonito. Ele também é considerado o personagem principal da história poética Ise Monogatari. Hikaru Genji foi o playboy fictício representativo do Japão e Narihira o homem mais popular da história do Japão. E Uzui se compara por ser um homem bonito, popular e apaixonado. Uzui e suas 3 esposas vêm da história de Genji. Um dos volumes é intitulado Hinatsuru Genji Monogatari Suma no Maki, que significa os contos dos membros da nobreza de Genji em Suma. Você percebeu? O título do volume inclui o nome de todas as esposas de Tengen, Hinatsuru, Suma e Maki. Hinatsuru se refere a membros da família de alto escalão, mas a personagem Hinatsuru, esposa de Uzui, não tem nenhuma relação com Wakamurasaki ou Suetsuka, que são as mulheres que aparecem nessa história. Suma se refere ao nome do lugar onde Hikaru Genji se aposentou após se cansar do mundo. A palavra Maki significa a palavra conto, que se refere à história toda. Hinatsuru, Suma e Maki estão juntas como uma coisa só. E vamos aproveitar o embalo para ver o significado dos ideogramas do nome do pilar do som, Uzui Tengen. U significa telhado grande, meio curvilíneo, que se referiria ao universo, ao teto que está sobre a Terra, a abóbada celeste. Zui significa o centro de algo. E esse sobrenome tem muito a ver com seu clã, seu pai extremamente malvado a ponto de desprezar a vida de seus próprios filhos para criar um guerreiro ninja perfeito. Tanto que o fato de ter 3 esposas quando completasse 15 anos é uma regra da família Uzui para gerar o maior número de filhos e, assim como seu pai, fazê-los duelar e se matarem entre si só para sobrar o mais forte. Esse sobrenome significaria o centro do universo, e eu acho que tem o mesmo significado de se achar o centro do universo. E, em parte, se parece com Uzui, que se considera um deus extremamente extravagante. A propósito, o sobrenome Uzui não existe, foi uma criação da autora. E o Tengen, Ten, significa céu, Deus, moradia dos deuses, e Gen significa origem. Tengen é originalmente uma palavra chinesa que significa a origem de todas as coisas. O Zui é o pilar do som e usa a respiração do som, que é derivado da respiração do trovão. Muitos podem achar que seria mais óbvio ele ser o usuário da respiração do trovão, por causa da relação com Tenjin, que passou a ser considerado o deus do trovão. Só que, se analisarmos direito, ele foi uma pessoa normal que foi transformada em divindade. Não era um deus desde o início. E olha que legal, o aniversário de Uzui é no dia 31 de outubro, que é o Halloween. Mas o real significado da palavra Halloween é porque o Dia de Todos os Santos é um dia para comemorar todos os santos do cristianismo. E a palavra Halloween em inglês é a abreviação de All Hallows Evening. Em outras palavras, Halloween significa véspera do dia de todos os santos. Ou seja, tanto no sentido do Dia das Bruxas, que relacionamos com assombrações que lembram o espírito vingativo de Michizane, também é a véspera do Dia de Todos os Santos, que poderíamos dizer que seria o Michizane antes de ser adorado como uma divindade, a véspera da adoração como divindade. E mesmo depois de juntar todas essas informações, ainda me restavam dúvidas que, quanto mais eu conheço a obra, a criatividade e nível de genialidade da autora Koyoharu Gotoge, mais eu tinha certeza que haviam respostas que eu ainda não tinha encontrado. Como, por que ele tem o desenho da flor só no olho esquerdo? Por que ele usa joias na cabeça e braceletes? Foi quando eu resolvi pesquisar sobre o deus dos festivais extravagantes. E a primeira imagem que apareceu foi de Ganesha, a divindade hindu com cabeça de elefante e corpo humano. Então eu pensei que a autora pode ter se inspirado em um Buda do Japão, já que o budismo veio da Índia. E
Bingo! O Nyoirin Kannon é o único Buda dessa classe cheio de joias na cabeça e braceletes. As imagens em pinturas e estátuas mostram ele segurando uma flor de lótus na mão esquerda e a pose dele é o que mais intrigou, exatamente como essa cena em que Uzui se senta exatamente na mesma posição de Kannon. Outra semelhança está no ideograma de Nyoirin Kannon, que há um ideograma de som, e ele é o pilar do som. Uzui é praticamente o personagem principal do arco do entretenimento, que foi em um lugar real chamado Yoshiwara, um famoso Yukaku, distrito da luz vermelha, em Edo, atual Tóquio. Estabelecido em 1617, Yoshiwara foi um dos 3 distritos de entretenimento, para não usar outro termo mais óbvio, licenciados e bem conhecidos, criados durante o início do século 17 pelo shogunato Tokugawa, ao lado de Shimabara em Kyoto e Shinmachi em Osaka. O entretenimento oferecido em Yoshiwara, ao lado dos outros 2 distritos licenciados, acabaria por dar origem à criação das geishas e simultaneamente causaram o desaparecimento das oiran, as cortesãs da classe alta dos distritos da luz vermelha. Apesar da reputação do mais alto escalão das cortesãs de Yoshiwara, a maioria das mulheres para entretenimento que trabalhavam na área vinha de famílias pobres, eram comumente exploradas e eram tão pobres que, quando morriam, seus corpos eram levados anonimamente para o templo Jokanji e deixados no portão dos fundos, porque um enterro adequado era muito caro para pagar, além de outras crenças. Por causa disso, o templo foi conhecido como Nagekomidera, templo para jogar o descartável. As funcionárias de entretenimento geralmente morriam de sífilis, e sífilis é escrito com os caracteres de ameixa e veneno. O nome do demônio Daki, enquanto humana, é Ume, o mesmo caractere de ameixa que aparece na doença, quando unida ao caractere de veneno, o que faz sentido, já que ela matava as cortesãs. E o nome do irmão, Gyutaro, é como o funcionário que cuidava do trabalho de escritório e dos clientes de um bordel era chamado, sem contar com o fato de que os 2 eram muito pobres, como as funcionárias de entretenimento de Yoshiwara. Esse arco de Kimetsu ficou muito interessante porque juntou um personagem que valoriza e ama suas esposas, lutando contra um local que era o contrário e tratava as mulheres como objetos, que morriam de sífilis, a ameixa envenenada. A área para entretenimento foi proibida pelo governo japonês em 1958, após a Segunda Guerra Mundial. E é isso, se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva e acione o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Saigo ma de gonai itadaki, arigatou gozaimashita. Jikai mo mite kudasai. Mata ne. Bye bye.